Esse é um programa dedicado à educação, à cultura, à inovação, ao empreendedorismo. Quer saber disso? Olha o meu entrevistado aqui. Por que já joguei a bola para o meu entrevistado? Porque eu não quero perder um minuto desse programa. Programa que faz uma homenagem a Manuel de Oliveira, que é uma figura ilustre de São José dos Campos, agora oficialmente cidadão joseense. De que cidade que você é, Manuel? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, bem pequenininha, tem 12 mil habitantes, chamado Santa Gertrudes. Santa Gertrudes fica perto de uma cidade mais conhecida, qual que é? Ela fica perto de Rio Claro. Ela se emancipou de Rio Claro, porque havia uma fazenda muito importante lá, a Fazenda Santa Gertrudes, onde nasceram meus avós, quer dizer, italianos, né, daqueles que migraram para o Brasil. E dessa fazenda Santa Gertrudes, portanto, ela se emancipou e se tornou uma cidade independente. Olha, esse bate-papo aqui no podcast vai viajar no tempo, vai voltar para o momento presente. Eu vou lá atrás pegar um pouco da sua história, vou vir para cá. Você acabou de falar que veio de Santa Gertrudes. Há quanto tempo isso lá? Bom, para São José, você chegou para São José dos Campos são 57 anos. Eu vim em 66, eu cheguei a primeira vez, botei o pé aqui nessa cidade maravilhosa. 1966. Por que eu estou falando que nós vamos ficar viajando no tempo? Porque muito recentemente a Câmara Municipal de São José dos Campos, através do vereador Zé Luiz, concedeu o título de cidadão joseense a este que está aqui sendo apresentado a você. Como é que se sentiu naquela noite tão linda? Eu estive lá para te ver, uma orquestra comunitária de São José dos Campos, sinfônica comunitária de São José dos Campos se apresentando, todo mundo te recebendo de braços abertos, a cidade te acolhendo oficialmente agora. Puxa, foi uma noite maravilhosa. Eu poderia dizer que foi talvez a noite mais feliz da minha vida. Jamais imaginava que era uma solenidade tão emocionante. Vendo as pessoas, olhando, perguntando, vendo, realmente foi fantástico. Eu agradeço muito a Deus por ter tido esse momento de estar com os meus amigos, porque de fato havia muitos amigos ali. Eu cito novamente, nem no meu casamento, no batizado do meu filho, tinha tantos amigos juntos, né? Debaixo do mesmo teto. Né? Debaixo do mesmo teto, exatamente. Tinham centenas de pessoas ali te homenageando, mas agora vamos viajar no tempo de novo, olha que legal, 1966, você estava aqui 2 anos antes da Embraer brotar como uma empresa oficialmente constituída. Como é que foi essa chegada, passando de ônibus ali em frente à entrada do CTA à época? E que olhar você teve? Poxa, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Eu acho que foi uma emoção semelhante ao que tive na sexta-feira, porque é como se eu tivesse acordado de um sonho, efetivamente. Quer dizer, eu vim de uma família muito, muito simples, muito pobre mesmo, de São Paulo, meus pais imigrantes de Santa Gertrudes, e pela primeira vez eu saía da cidade de São Paulo. Até então nunca havia saído de lá. E eu tinha passado no vestibular da Academia da Força Aérea e me preparava, quer dizer, comprei meu primeiro pijama, minha primeira mala, minha primeira camisa um pouco mais social, que botei tudo naquela malinha, e me lembro até que era uma mala que é feita de cartolina, né? Acho que nem tem mais, vai ser aquela quadradinha. Tipo papelão. Marrom, exatamente. Era essa malinha aí você pegou aquele ônibus cometa. Peguei o ônibus cometa pela primeira vez e saí de São Paulo, né? Com destino para que lugar? Destino Rio de Janeiro. A Escola da Aeronáutica, a atual Academia da Força Aérea, se chamava Escola da Aeronáutica e era no Campo dos Afonsos. Campo dos Afonsos é um lugar realmente fantástico. Ali nasceu a aviação brasileira. E lá tinha a Escola da Aeronáutica na época, e depois foi para Pirassununga e se formou a Academia da Força Aérea. E eu estava indo para lá quando, obviamente, cansado, tenso, né? Dormi no ônibus, encostado a cabeça naquele vidro, né? E quando eu acordei, de fato, olhei assim para a direita, eu estava passando em frente ao CTA. Eu vi aquele portal enorme, aquele verde, eu falei, meu Deus, não é possível. E aí eu pensei,
eu vou voltar para cá um dia. Mas não sabia como. Isso foi exatamente no início, acho que foi fevereiro de 1966, eu tinha apenas 18 anos. Passava pela sua cabeça que iria encontrar, logo depois, a figura de Osiris Silva? Não sabia. Quando foi esse primeiro momento, primeiro encontro? Então, no último ano da Academia da Força Aérea, em geral, os cadetes preparam uma revista, que é a revista da turma. E a gente traz vários artigos. E naquele ano, aí já estou falando de 1969, que foi o ano da nossa formatura, no começo do ano, havia duas grandes personalidades no Brasil. Um deles era Osiris Silva, que tinha acabado de voar o avião Bandeirante e ele estava se projetando, né? Então, a escola pediu que eu viesse a São José dos Campos, olha que bacana, para entrevistar o Osiris. Olha o destino. E, cara, eu falei, meu Deus, estou voltando aqui, achei tudo muito bonito. E aí eu fiz uma coisa que é importante, você como psicólogo sabe muito bem. Eu pedi ao Osiris para voltar para São José. Em geral, as pessoas, e isso eu acho que é uma lição de vida. Primeira lição, peça, né? Peça, não custa nada pedir. Eu pedi, Osiris, como é que eu faço para um dia servir aqui com você, trabalhar nesse lugar fantástico? Imagina que era o CTA na época em que o avião estava voando, aquele sonho enorme, né? Osiris era um major, tinha talvez 40 anos, 42 anos, e ele me disse, falou assim, Manuel, é muito difícil um aspirante oficial, né, estagiar aqui no CTA, que somente são os doutores, PhDs, os caras que já estão na carreira. Mas se você ficar entre os 10 primeiros alunos da academia, tenho um jeito de trazer. E eu vim. Eita, você ficou entre os 10 primeiros. Fiquei, fui o 8º da minha turma. E veio. E a Embraer estava nascendo. A Embraer não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Era apenas um sonho também do Osiris. Mas o Bandeirante já estava no ar. O Bandeirante estava no ar. O protótipo do Bandeirante estava voando, estava sendo testado, fantástico. Então, quer dizer, eu nasci junto da Embraer, no mesmo ano, profissionalmente. No mesmo ano que a terceira maior empresa do mundo. Exatamente. Hoje. Então foi de fato também. Você vê, a vida da gente tem vários ciclos, né? E esses ciclos, eles realmente estão dentro de você, né? O ônibus, a solenidade de sexta-feira, o primeiro encontro com os Osiris, né? E na medida que a gente vai ficando mais velho ou mais sábio, essas coisas são recorrentes e vêm na gente. E a gente aprende muita coisa. Estava falando com a Letícia há pouco, como que às vezes alguma coisa que você não gosta acontece na tua vida, na hora que você aceita tudo isso, pode ser um sinal de que o caminho não era aquele, que tinha que levar outro caminho. E isso aconteceu muito na minha vida, acontece sempre e eu acredito bastante. É para as pessoas nunca desistirem, jamais desistirem. A Letícia é a diretora de comunicação do Invoz. Aliás, eu vou até aproveitar para já falar do Invoz, porque nessa viagem de ir para o passado e vir para o presente e projetar para o futuro, o que me cativa nesse tipo de dinâmica do tempo? O tempo ele é único, ele é dividido em fragmentos assim para os filósofos poderem reinar em cima das ideias, né? Mas se a gente está falando do passado, ele está no teu sorriso, ele está na tua emoção. Ao lembrar de Osiris Silva com 40 anos de idade, você com 18, 20, 21 anos, está presente agora, né? Então é a hora em que a gente vitaliza de novo aquilo que está nas suas bases. Isso. Como é que foi a convivência com Osiris ao longo desses anos todos? Porque ali veio lá o Chavante, o Xingu, os aviões pequenos. Isso, T-25, o avião da Neiva, o avião Irapuru, foram todos aviões que eu tive a oportunidade de fazer parte das comissões de acompanhamento e fabricação. Viu nascer todos eles? Todos eles. E Osiris sempre do meu lado, orientando, me dizendo quais são os caminhos, puxando a orelha quando precisava puxar, né? Foi fantástico. Eu aprendi muito com Osiris. De fato, foi o meu mentor natural, que até hoje guardo uma imensa gratidão pelo que ele me fez. E a vida toda, até hoje, nós nos encontramos. 3 meses atrás eu estava na casa dele, visitando Osiris. E Osiris falando assim, né? Como é que pode, né? O país que gerou Santos Dumont ser o mesmo país que não produz avião.
Então vamos produzir avião. Que história é essa? E aí começou tudo, né? E aí começou tudo. A diferença, porque nós tivemos outros aviões fabricados no Brasil. O Paulistinha, por exemplo, é um grande exemplo. O Pinhatari, que produzia esse avião, né? No entanto, ninguém tinha pensado antes, e talvez por falta de autoestima, que é uma questão que a gente sabe que o brasileiro, em geral, infelizmente, tem uma baixa autoestima, né? Talvez por falta dessa autoestima, nunca se imaginou que se podia fazer um avião para o mundo. E olha que interessante, na hora que ele pensou, vou fazer um avião para o mundo, surgiu a ideia do Bandeirante. E não tem que ser um avião de asa alta, de um motor. Não, tem que ser 2 turbohélices. E ele teve essa visão de ver esse mercado regional que começava a se desenvolver. Agora, imaginar você enfrentar, né, uma certificação americana num mercado super competitivo, com um avião made in Brasil, imagina, somente ele mesmo. Então eu acho que esse é o grande ensinamento dele. Pensa grande, né? Pensa grande, pensa enorme, ele não fala nem grande, pensa enorme. Inclusive, numa conversa que tive com ele, ele relatou o fato de alguns nãos que começaram a aparecer na hierarquia da aeronáutica para esse tipo de ideia, mas ele continuou produzindo assim mesmo, até a hora em que veio o presidente da República, que pousou no aeroporto aqui, e falou assim, o presidente está chegando aí, se não me engano, na época, Costa e Silva. Costa e Silva. Costa e Silva, né? 69, né? Isso. Falou assim, mostra para ele ideia para ver se o governo encampa o custo da produção em série dessa aeronave brasileira para o mundo. Isso. Que foi também uma coincidência divina, né? Porque o presidente ia para Guaratinguetá, o tempo fechou lá, não tinha onde pousar, inclusive as autoridades do CTA estavam em Guaratinguetá para esperar o presidente lá. O avião desvia, vem para cá. O único cara que estava num final de semana trabalhando era o Osíris. Tinha que ser, né? E tinha que ser. Igual você, tinha que ser. Passar em frente ao CTA, acordar. Pode ser, é verdade. Teus anjos te acordaram aquela hora. Exatamente. Né? Olha, eu acho, Abranches, que quando a gente já nasce praticamente com um projeto, certo? Que é um projeto divino. A vida toda você vai buscar qual é esse projeto. A vida toda você vai buscar qual é o caminho, né? Até você conseguir entrar numa onda, quer dizer, que eu chamo novamente de onda divina, que as coisas começam a dar certo. Para alguns, acontece muito cedo e eles são fantásticos. Outros começam um pouco tarde, mas eu diria que o caminho sempre é procurar isso, porque as coisas vêm naturalmente. É o caso do Osíris, é o meu caso, certamente você deve ter um monte de exemplos na sua vida também. Claro. E pronto. Basta ficar sintonizado. Sintonizado, porque a vida trabalha para que a gente encontre o nosso propósito, né? Isso. Para que a gente alcance esse... Exatamente. E o teu destino estava traçado aí nesse alinhamento com esse grande nome, né, da aviação. Eu soube que o CTA, não, o ITA, né, não é muito econômico não dar o título de doutor honoris causa. E ele deu 3 até hoje só. Só 3. Para quem foi? Bom, um foi para Osíris, vamos começar para eu lembrar, né? O outro foi o grande mentor do Osíris, Casimiro Montenegro. E o principal de todos, Santos Dumont. Santos Dumont. São os 3 que receberam essa honraria do ITA. Né? E Osíris ainda me disse que não é merecedor, né? De uma coisa dessa. Ele é uma pessoa muito humilde. É isso que o faz grande, né? A grandeza dele paira sobre a Manuel, a viagem do tempo continua. Surgiu em voz por vocês dois, né? Como é que foi essa proposta de criar esse... O que significa o em voz? Bom, o Invoz ele está voltado para a sociedade de alguma forma. Ele parte do pressuposto que existem grandes competências, vamos dizer, na nossa cidade, São José dos Campos, e há grandes necessidades. Criar esse vínculo, essa ponte entre quem precisa e quem tem mais, na verdade, é a eterna razão de se pensar no dar e receber. Você não recebeu tanto na sua vida? Chega a hora em que você faz. Em geral, as pessoas vão perceber isso quando chegam na idade dos 60, 63 anos, que é uma data importante, você sente a necessidade de devolver, porque é uma forma de continuar vivendo. Porque nessa idade, o que acontece? O nosso corpo já não é o mesmo, a gente começa a enfraquecer. Mas na medida que a sua força física começa
ficar cada vez mais fraca, você tende a crescer a sua força espiritual. E é a força espiritual que compensa a força física. Então, um monte de pessoas, o próprio Osíris, obviamente, e nós, que enfrentávamos algumas dificuldades naqueles anos, né? Estou falando de 2013, mais ou menos, pensamos, puxa, nós precisamos devolver para essa cidade. A cidade que nos acolheu, a cidade, poxa vida, que doou o terreno que é do CTA, que é do ITA, que agora é da Embraer, né? Tudo isso tinha que ser feito. Então, vamos pensar num projeto. E o Osíris, pela cabeça dele, pela grande liderança natural que ele é, começou a chamar alguns empresários. Um deles, por exemplo, que participou com a gente foi o Kiko Savaia, né? E o terceiro foi o tio dele. E nós três, então, começamos a pensar de que forma nós podíamos mobilizar a cidade. E aí foi muito fácil, porque preparamos reuniões, palestras, fizemos uma série de atividades para acordar a cidade, criar esse resgate. E foi daí, com o tempo, que o Osíris achou, bom, Manuel, agora nós já estamos há 4, 5 anos trabalhando nisso, vamos procurar um CNPJ? E aí, o CNPJ foi dado ao Invoz. A gente queria, no início, que o Instituto se chamasse Instituto Osíris Silva, por razões óbvias, né? Não é verdade? Mas ele não aceitou, disse, não, eu não quero que use meu nome, eu quero continuar. Aí nós criamos, demos uma enganadinha dele, e o OZ no final é de Osíris, e ele se aceitou. E o jargão, quer dizer, o título que faz é Vozes para o Futuro, é porque a gente busca na voz da sociedade quais são aqueles projetos. Esse slogan carrega a marca do futuro, né? Exatamente. Que é para onde o Osíris sempre olhou. Exatamente. Desde criança, lá em Bauru, ele apontando, olhava para o céu e falava assim, um dia eu vou voar. Isso. Né? Ele e os amigos queriam fazer isso de uma maneira muito próxima, né? E ele conseguiu fazer com esse instituto. Então, a frente é inovação, uma visão empreendedora. Isso. Né? Uma cultura baseada na excelência aeronáutica, porque nós somos 45, 47 associados no Invoz. Eu diria que 40 são todos ex-Força Aérea e ex-Embraer. Na verdade, é a forma de a gente devolver um pouco o que a gente realmente recebeu. Por isso que nós falamos muito da cultura aeronáutica. Por quê? Porque a cultura aeronáutica deu certo. Por que a Embraer está certo? Deu certo, né? Atualmente, eu, o Emílio, que você conhece também, e mais outros, estamos escrevendo um livro. E o livro trata exatamente isso. Qual é, afinal de contas, o sucesso da Embraer? Ela quase se arrependeu quando se uniu à Boeing, gastou R$1 bilhão para fazer essa separação. Muita gente saiu da empresa, não deu certo e ela renasce de novo. Tá certo? Aquela base, aquela essência volta a se desenvolver e ela começa a ganhar campo de novo. Então é fantástico. Você vai dizer, onde está isso? Qual é o DNA da Embraer? E é isso que a gente vai dizer no nosso livro. Poxa, quando é que vai ser lançado isso? Vou te trazer de novo aqui para falar desse negócio. Vai ser um prazer. Nós queremos lançar esse livro no dia 23 de outubro. Na semana da ASA. Opa, tá combinado já. Aliás, eu tenho falado seu nome aqui no Etc. e Talks já desde o primeiro programa, viu? É mesmo. Eu trouxe aqui um cara que abriu tudo, um bate-papo com o Chico Oliveira, que foi o trompetista do Jô Soares, o programa dele, um cara super bacana, falou coisas muito legais aqui. No meio do programa apareceu o seu nome, vindo aqui da minha memória afetiva, e eu falei assim, olha, Manuel, eu vou te trazer aqui no podcast para a gente poder conversar. Porque no momento, qual foi a inspiração? Foi o fato de conversar com pessoas comprometidas com um sentimento de educação. E eu te conheci muito fortemente a partir do Instituto Semear. E eu, nesse momento agora, quero pedir que você apresente o Instituto Semear para quem está nos acompanhando, porque é mais uma obra do seu desejo de devolver à sociedade o que ela te deu ao longo dos seus anos de vida. Isso. Eu tenho que chamar de novo o pensamento, a visão do Osíris. O Osíris diz que é com a educação que realmente nós vamos conseguir mudar esse país. Trazer tudo que o país precisa, né? É educando.
Muito bem. E no semear, nós partimos do pressuposto que existe uma quantidade enorme de estudantes que são talentos. Lembra que eu falei dos talentos inatos, né? Que Deus colocou no nosso mundo e que não tem, às vezes, oportunidade de fazer desabrochar. Não é verdade? Então, o semear, ele veio para criar um ambiente nutritivo para que essas sementes, esses talentos de baixa renda, obviamente, possam desenvolver seus talentos. Se você imaginar, para que um estudante seja admitido no semear e ganhe a bolsa, né, ele passa por cerca de 13 testes diferentes, socioeconômicos. Para a gente poder explicar direitinho para quem está nos acompanhando, o Instituto Semear, o instituto criado em que ano mesmo? Que foi? O Instituto Semear hoje tem 13 anos, então 13 anos, 2014, foi em 2010. 2010. 2011, com base num tripé. Isso. Né? Uma bolsa. Uma bolsa. Que vale por quanto tempo do curso de uma pessoa? Vamos imaginar que o aluno passou no vestibular. Uhum. Quer ir lá para Florianópolis estudar, só que ele vai ter que se manter. Isso. O Instituto Semear entra aí com o primeiro tripé. Isso. Ele oferece uma bolsa que pode ser de 1 ou 2 anos, enquanto ele precisar, obviamente, para que ele possa chegar nessa cidade nova e pagar um pensão, pagar um aluguel, etc. Porque depois, como ele é talento, lembra? Ele foi selecionado como talento. Ele certamente vai encontrar um jeito de conseguir o dinheiro dele. Então esse é o principal. Mas eu diria que não, é o principal necessidade dele, né? Na visão dele. Eu preciso sobreviver. Isso. Na minha opinião, o mais importante é o mentor que nós damos para ele. Que é o segundo tripé. Porque Ou seja, ele tem certeza que não vai estar sozinho. Exatamente. Na solidão, naquela juventude ausente de casa, primeira vez que saiu para morar sozinho. E a história, Abranches, demonstra o seguinte, que quando esses meninos e meninas passam por essa crise longe de casa e ligam para o pai dizendo que estão com problema, etc, etc, o que os pais falam? Volta. Isso, volta que nós precisamos de você. Está fazendo falta. Alguém tem que trabalhar em casa. Isso acontece com 40% dos estudantes que hoje estão numa universidade. Puxa vida. Então, o que acontece no Semear? O Semear já formou mais de 700 universitários. Em 13 anos, mais de 700 com esse apoio financeiro e o do mentor. E mais ainda, que eu chamo que é o nosso networking. Porque o terceiro tripé. É o terceiro tripé, é o networking. Quer dizer, o mentor oferece o seu network, o seu... E o próprio instituto também tem o seu network. Quer dizer, tem casos, por exemplo, que o cara lá estuda em Florianópolis. Puxa, não tenho como ir para a universidade. Alguém vai lá, fala e doa uma bicicleta para ele. Coisas desse tipo, né? Nós temos gente estudando no exterior, enfim, é fantástico. Então, o conjunto dessas três coisas fizeram com que no Semear, nesses anos todos, não tivemos nenhuma desistência. Isso é mágico, nenhuma desistência. Impressionante. Eu me lembro que assisti uma palestra de uma menina que passou pelo Semear, se formou, e lá no último ano, ela foi levada pelo seu mentor, que a acompanhou nas crises de solidão, de vontade de voltar para o reduto familiar, mas ela resistiu. Levou-a para uma reunião numa multinacional. E ela sentou na cadeira do presidente. E ela se sentiu o máximo, assim, eu estou importante hoje. E ela contando isso para animar os outros alunos que estavam entrando para o Instituto. É sensacional fantástico, isso, é fantástico. Né? Você vê, hoje nós temos parceiros como o Banco Itaú, LinkedIn, empresas enormes que nos ajudam. Hoje o Semear anda tão sozinho que todos os dirigentes do Semear são estudantes. São do próprio Semear. Isso é fantástico. Ele já está se autogerindo. E nós não tínhamos imaginado esse lado. Olha como a coisa é orgânica, como ela vai se desenvolvendo, né? Muito então ele dinâmica, se autogere, capta mais de R$1 milhão por ano só de, vamos dizer assim, de investimentos, de parcerias. Tem 1.200 mentores listados no Semear hoje. Nossa. É fantástico que coisa maravilhosa. E o mais fantástico que a gente percebeu, Abranches, é que aqueles que se tornam mentores
eles também crescem na vida. A família passa a olhá-lo diferente. No trabalho, o veem como um líder. É milagroso. Novamente, é o dar e receber. Nós até pensamos em dar um curso de formação de mentores, não para ajudar os mentorados, mas para ajudar os próprios mentores. Que é a grande forma, você aprende a lidar, né, com o ser humano e de uma forma amorosa, dando o seu conhecimento. Então é fantástico mesmo. Eu fico entusiasmado quando falo com isso. Né? Acompanhando o seu discurso no dia da entrega do seu título de cidadão joseense, eu te vi falando sobre o CASD. Isso. O cursinho Alberto Santos Dumont, também criado por alunos do ITA, e lá o Feijão estava presente lá no começo, né? O Feijão foi um dos fundadores do Instituto Semear, junto com o Manuel, junto com o André também. É outro que não quis vir porque ele é muito tímido, falou que jamais vai falar assim, mas ele está nos bastidores atuando. Fantástico. Fomos 4, né? Só 2 alunos do ITA, ele e eu que nos fizemos. E ele é fantástico. Fantástico. Ele é o melhor de nós 4. O CASD. Essa história do CASD, que coisa fantástica, né? Também um impacto social muito grande. Aqui tem uma coisa também que eu acho, sei lá, novamente o dedo de Deus. Você sabe que os iteanos, eles têm uma influência muito grande dos nordestinos, né? Muito. Nossa, os cearenses, então. Os cearenses, maravilhosos. Certo? Então, se você for analisar a história do CASD, a maioria dos diretores, o próprio Feijão, são lá do Ceará. E eles trazem dentro dele aquela vontade de ajudar o povo dele. Então é natural isso de ajudar. E eles fazem isso com uma naturalidade fantástica, né? Tanto é que a coisa funciona de uma forma muito boa mesmo. Então, o CASD, os meninos que estudam lá dentro do ITA, imagina, aquela carga enorme de trabalho, de estudo, ainda sobra tempo para à noite e final de semana dar aula para os nossos estudantes joseenses. E são 700 por mês. São cerca de 300 para entrar na universidade e 400 são aqueles um pouco mais jovens que estão se preparando para entrar na escola Embraer, entrar numa escola de primeira linha. Então, de fato, eu cito isso porque eu acredito muito nisso. Foi fazendo uma obra social junto naquela época que era a Fundaz, né, ajudando esses meninos, que a nossa empresa ganhou o maior contrato que nós poderíamos ter em toda a vida. Quer dizer, nós tivemos um contrato com a Vale, eu acho que você conhece, nós fomos contratados para estabelecer um departamento de energia, né, aqui em São José dos Campos, lá no Parque Tecnológico. O maior prédio que está lá era um prédio da Vale. E fomos nós que fomos lá. Agora você pergunta, mas não, como é que vocês ganharam um contrato desse? Vocês eram uma empresa ainda pequena. Você está falando da sua empresa. Da minha empresa, Sigma. A Sigma se desenvolveu porque a gente estava fazendo um trabalho social. Você diz, como? Porque foi fazendo trabalho social que, na hora que fomos pedir para que uma determinada empresa de tecnologia ajudasse nossos estudantes, porque eles precisavam estagiar, nós descobrimos que essa empresa tinha informações, ou tinha conhecimentos, tinha invenções tão boas que não podiam ficar no papel. E aí nós levamos essa ideia dessas inovações para a Vale. A Vale abraçou e, puxa vida, investiu mais de R$1 bilhão só em pesquisa e desenvolvimento aqui em São José. Por que eu destaquei a questão do semear aqui? Porque um dos aspectos, tem mais ou menos uns 10 anos que eu te entrevistei dentro do Parque Vicentina Aranha para falar sobre o Instituto Semear, que estava lá no seu começo. É verdade. Nós sentados lá conversando. Isso mesmo. E houve um aspecto destacado por ti, que eu quero ressaltar aqui de novo, que é assim, o jovem, muitos deles vindos do CASD, por isso que eu estou conectando uma coisa a outra, e merecedores da bolsa do Instituto Semear, depois de um tempo, eram convidados também a se comprometer com uma causa social lá no lugar para onde foram fazer o seu curso superior. Já estaria nascendo aí essa disciplina do desprendimento, do voluntariado,
de um pensamento empreendedor também voltado para o auxílio comunitário de quem estava sendo auxiliado? Exatamente. Nenhum estudante ou nenhum bolsista do SEMEAR tem obrigação de devolver o que ele recebe. Porque não precisa. Porque quando ele foi selecionado, os nossos psicólogos, o pessoal de ciências sociais, já percebe que aquele jovem, apesar de ter as carências econômicas daquele momento, apesar de saber que é um talento, ele vai devolver. Na própria entrevista que você tem, você percebe. Então não precisa fazer mais nada. Tanto é que mais de 80% dos nossos jovens estão fazendo uma ação social de alguma forma. Tem gente dando aula na favela, tem gente publicando livros, tem gente com rádio comunitária. Impressionante o que se tem. Então, é natural, porque, na verdade, quando você descobre essa chama interna, né, de apoiar, as coisas vão naturalmente. Eu soube que é natural para uma pessoa formada nessa área gostar de calcular um avião, fazer uma projeção de uma asa ou coisa assim. Mas você gosta de paraglider, gosta de voar. Como é que é essa história aí, dessa diversão que faz com os amigos? Eu mais de 30, 40 anos, eu sempre voo. É um voo, porque o voo é liberdade, né? É impressionante. Mas você é piloto? Eu tenho meu próprio avião, né? Tem? Final de semana eu tenho meu aviãozinho e voo e tal. Que maravilha. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu voei, né? Que delícia. Então, por quê? Porque nos dá esse contato fantástico, né? Daqueles que parece que quando a gente sobe, né? A gente vê mais longe e fica mais perto de Deus. Então, quer dizer, a sensação que você tem é fantástica. Então, eu voei durante 10 anos o voo livre de paraglider. Depois, voei mais 10 anos com um intermediário entre o voo livre e o avião, que é uma asa delta com motor, chama trike, né? E nos últimos 13, 14 anos, o avião mesmo, o aviãozinho que eu voo com os meus netos, final de semana, enfim. É muito legal, porque é exatamente para esse conceito que eu te falei, de liberdade. E também ele mantém a sua cabeça sempre trabalhando. Você, quando voa, você tem que se concentrar, né? Você tem que ter atenção naquilo. E nessa hora, você esquece do resto dos eventuais problemas que você tem. Então é fantástico. Falei, vou voar hoje de manhã antes de falar com a Abranches. Que beleza. Olha, uma vez eu ouvi uma entrevista do Osiris Silva falando assim: parece que o brasileiro tem vergonha de ser brasileiro. Porque nunca produziu um prêmio Nobel. Chegou perto lá com César Lattes uma época, mas parece que houve um boicote aqui e ali, enfim. Qual foi a maior lição que você aprendeu com Osiris Silva, que carrega e tem certeza que vai carregar para o resto da vida, dessa convivência tão rica com esse homem tão visionário, tão assim, um homem voltado para o futuro? O voo do impossível ele voou, né? São muitas, obviamente, muitas qualidades que o Osiris tem, mas aquela que mais impactou era a confiança que ele dá a você. Ele te dá liberdade de atuar. E isso, o tempo todo que eu trabalhei com ele, principalmente nos anos mais difíceis da nossa vida, que foram os 1000 dias da privatização da Embraer, por exemplo, ele me dava totalmente carta branca para atuar. Ali naquele período de 94, por aí, 93? Exatamente. Nós começamos a trabalhar na privatização em 92. 92. Isso. Então ele prestigia você. Por exemplo, há um fato que para mim é muito importante, né? Quando a gente estava se preparando para a privatização, as dificuldades eram muito grandes, havia muita gente contrária, mas o presidente da época, que era o Fernando Collor, ele achava que tinha que prestigiar o Osiris. Porque ele disse, olha, eu convidei o Osiris para você voltar para a Embraer para privatizar a Embraer. Ele sabia que se ele privatizasse a Embraer, ele privatizaria também a Vale e as outras empresas. Quer dizer, a grande dificuldade era privatizar a Embraer. Primeiro porque a Embraer é um bem nacional, né? Então, mesmo o pessoal da Força Aérea tal, não queria isso.
Então o Collor convidou o Osiris para subir a rampa com ele, porque lá dentro do Planalto estavam todos os oficiais generais da Força Aérea. O que o Osiris fez? Olha. Me convidou para subir com ele. Olha que ato de humildade. Nossa. Eu subi ao lado do presidente e quando eu subia, parece que eu me empoderava. Falei, puxa vida. Sabe aquele conceito do herói que vocês psicólogos sabem muito bem? Poxa, a partir daí, cara, puxa vida, te dá autoconfiança, né? Te dá criatividade. Então eu acho isso fundamental. Porque, novamente, eu falo isso porque você, na hora que dá essa liberdade para quem trabalha com você, você estimula a autoconfiança. Porque todos nós somos capazes, você sabe disso. O que nós temos é bloqueios. Então, se tiver um cara e limpa esse bloqueio, vai. E ele fez, pode ver, todo mundo que trabalhou com Osiris teve a mesma relação com ele. Além de ser, obviamente, um líder natural, né? Corajoso, etc. O que eu posso apreender de tudo que você está falando aqui, você percebeu que eu passei o programa inteiro falando você, né? Assim, em respeito à amizade que já foi construída, né? Mas o que eu percebo e posso apreender de tudo que foi falado é que o Osiris é uma grande figura, mas ele não é a única estrela que tem nesse processo. Você tem luz própria. E ele é evidente que jogou o holofote também, quando foi preciso, para que a tua luz brilhasse. E isso é uma verdadeira amizade, né? Isso é a generosidade de um homem nobre, aparece nessas horas, né? Quando ele não brilha sozinho. Ele faz o time dele exatamente. ganhar a luz, né? Não estou sozinho nesse jogo, né? E ele foi muito isso, né? Contigo e com outros, né? Com tantos que ele foi assim. Você pode ver que é unânime, né? Todos que trabalharam com eles citam isso. A gente, no nosso livro, a gente cita muito isso. Essa liderança autêntica. Não é a liderança autocrática do chefe, não. É aquele que delega, aquele que mostra os caminhos e vai em frente. E se você errar, ele compreende. Nós tivemos problema de ele compreende e ele continua apostando em você. Eu gosto muito de tê-lo como porta-voz do Osiris, já que nesse momento ele não tem a possibilidade de estar. Para a gente está 90 mais 2, né? 92 anos de idade. Tem porta-vozes com o brilho da sua palavra, da facilidade do seu discurso. Agradeço imensamente o seu carinho, a generosidade sua de estar aqui para poder trazer Osiris Silva conosco através do pensamento, da honra de termos aqui o Osiris como um dos temas a serem falados por ti. Junto de tantos outros, tem aí o CASD, o Semear, o Em Voz. Eu não sabia desse finalzinho do Em Voz aí, agora já está garantido que é o de Osiris Silva, né? Muito bom, muito obrigado pela sua presença. E a gente dedica esse programa, eu dedico esse programa, tenho certeza que Manuel de Oliveira também vai dedicar a Osiris Silva e a nobreza da aviação brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Embraer, que está aí voando pelo mundo inteiro com seus grandes aviões, e alguns cada vez maiores, né? O KC-390 está aí grandão, bonito, né? Sendo negociado no mundo inteiro, porque é assim mesmo. Se a gente se recolhe no nosso cantinho, a gente se prende ao limite de tudo que nos cerca. Mas se a gente sobe o monte, a gente vê o horizonte muito mais alto. Você subiu o monte e nos levou hoje no seu voo. Muito obrigado, Manuel. Obrigado você que está nos acompanhando. Valeu, hein? Tchau.